Queridos amigos, sempre as nossas primeiras palavras são de gratidão pela oportunidade do trabalho, mas sempre suplicando a espiritualidade amiga desta casa que nos ampare, que nos intua. A maioria das pessoas que eu vejo aqui, alguns já são rostos bem conhecidos. E por que dessa minha observação? Porque nós estamos normalmente aqui, ouvimos algumas coisas sempre, né? E nós vamos, antes de estudarmos as nossas questões de hoje, nós vamos recordar algumas coisas que vocês já estão absolutamente cansados de ouvir. Mas sempre vale a pena. Aliás, a doutrina espírita, pela sua didática, ela é bastante repetitiva, porque nós vamos nos modificando. Então, as questões vão sendo aprofundadas. Mas olha só para lembrar, mais uma vez, somos espíritos. Os que eu estou vendo aqui estão encarnados, têm um corpo. Existe uma lei de causa e efeito. Para cada situação, temos um resultado. A justiça de Deus é misericordiosa, mas ela não é cega. Cega é a justiça dos homens. E a cegueira dela não é para, como deveria ser, para ser igual para todos. Não. Infelizmente, na justiça dos homens, quando a gente tem esclarecimento e, acima de tudo, uma boa conta bancária, os problemas se resolvem de uma forma mais tranquila. Me sinto à vontade de falar porque trabalho num presídio e vejo bem de perto essa realidade. Não há penas eternas. Isto é um conforto muito grande que a doutrina espírita nos traz. Repararemos, não adianta. Nós vamos ter que consertar o que foi feito. Somos responsáveis e não culpados. Esta palavrinha é a pior palavra que tem na doutrina espírita. Responsável. Porque ninguém quer ser responsável de nada. Se a casa aqui virar assim, gente, estou precisando de alguém para ser responsável, para tirar aquela mesa dali. Aí eu acho que eu não sei, não tenho força para tirar a mesa dali. Acho que essa eu vou deixar para a próxima. A gente está sempre escapulindo, né? A gente precisa de alguém. Quer ver uma coisa simples? Síndico de prédio. A gente não quer ir nem à reunião que dirá assumir ser síndico, né? Por quê? Porque vai exigir de nós algumas responsabilidades. Aí também diz lá o seguinte, a doutrina espírita nos fala muito disso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é um problema muito sério, porque nós precisamos lucidez, conhecimento, ler. Mas me parece que nada disso que nós falamos não tem novidade nenhuma. Mas olha a situação que eu vi sábado numa casa espírita. Eu fui fazer uma palestra lá. Eu tenho por hábito chegar sempre mais cedo, porque eu quero ir ao banheiro. Aqui eu venho contando com aquele cafezinho, que é para a gente já ir, né, ficando à vontade. E fico quieto olhando. O que eu observei? É uma casa que tem uma frequência muito grande. Então, o que acontece? Ficam uns trabalhadores da casa olhando, o pessoal começa a chegar cedo, e aí vem, olha, ali tem um lugar, ali tem outro. Ah, tem 2 juntinhos ali. De repente, chegou uma pessoa, já não tinha quase lugar ali, tem mais outros andares onde as pessoas podem ficar. O trabalhador da casa vira-se para uma pessoa e diz assim, olha só, não pode guardar lugar. Ela fingiu que não ouviu.
tranquilamente pegou a sua bolsa e botou lá, guardando o lugar para alguém. A pessoa educadamente achou que ela não tivesse ouvido. Não pode guardar lugar. A resposta foi a seguinte: eu sei. Eu então peguei esta imagem e transferi para as nossas atitudes. Quantas coisas nós sabemos e não cumprimos? Nós sabemos que não devemos beber e dirigir, mas a gente faz. A gente sabe que não deve avançar o sinal, mas a gente avança. A turma que já passa dos 840 meses adora atravessar fora do sinal e fica com aquela mãozinha assim. Cabelo branco, nunca fechou o sinal. Corre para ficar lá do outro lado vendo uma vitrine. Parece bobagem, mas isso fala, se nós não somos capazes, gente, de cumprir, de obedecer coisas absolutamente simples. Está na farmácia, idoso adora isso. Estou falando porque eu vivo lá, né? Então, falando com conhecimento de causa. Ele só quer uma pergunta. A fila está lá, mas ele só quer perguntar se o remédio dele tem. São coisas, gente, absolutamente tolas. Então, vocês imaginem, quando nós precisamos transferir as nossas atitudes para coisas muito sérias. Nós não gostamos de obedecer. E o que foi que Jesus veio nos trazer? Ele nos trouxe um código moral. Ele nos trouxe uma série de situações das quais nós deveríamos olhar, raciocinar. Jesus nunca nos impôs nada, tanto que ele sempre nos perguntava alguma coisa. Ele falava, ele não acusava ninguém. Nós nunca vimos uma situação em que Jesus estivesse acusando qualquer pessoa. Quem gosta de acusar somos nós. Então, olha só, quantas coisas ele nos apresenta, nos leva à reflexão para que nós tenhamos uma atitude. Ora, se nós temos dificuldades, tá, em obedecer coisas absolutamente simples, como não guardar um lugar para o amigo, como é que nós vamos respeitar as escolhas, os posicionamentos, a religião, a política, os pensamentos diversos? Como nós vamos fazer isso? Gente, nós temos que nos acostumar às pequenas coisas. Vence um passo hoje, um passo amanhã e outro. E aí que nós vamos ampliando essa nossa compreensão de obediência, mas não é obediência cega. E a doutrina espírita tem essa capacidade. Doutrina espírita é razão e coração. Primeira coisa, ela nos fala de razão. Qual foi o primeiro livro escrito? O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro racional. É ciência. Está ali. Depois vem o quê? O sentimento. Porque não adianta, gente, simplesmente sem sentimento, sem uma série de consciências. A Nália tem uma frase que eu acho assim, importantíssima, que diz o seguinte: usamos equivocadamente o conceito de caridade quando fazemos pelo outro aquilo que ele pode fazer. Isso é sério. Porque isso, gente, nós podemos estender em tudo. É o que nós fazemos com os nossos filhos, que nós protegemos, passamos a mão na cabeça. Isso também é. Nós vamos usando
quando nós vamos alimentando a indolência, a preguiça. Então, vamos ajudar, sem sombra de dúvida, mas que essa nossa ajuda traga uma libertação desse espírito, não é? Quem trabalha com gestantes, ela tem muito essa vivência, né? No outro dia chegou uma menina, eu tive que rir, eu ia dizer o quê? No momento não era para dizer nada. Ela chegou para pegar um enxoval, mas hoje ela não podia ficar para reunião. Tá, minha filha, tá, tudo bem, você está passando mal? Não, é porque é o chá de bebê do meu bebê. Era o chá de fralda do bebê. Você acha mesmo que alguém que vai fazer um chá de fralda precisa de pegar um enxoval? Nós não podemos deixar de reconhecer o envolvimento espiritual que vai, muitas das vezes, naquele enxoval. Isso é inegável. Eu tenho uma amiga, a presidente da nossa casa, os 2 netos dela, quando nasceram, ela pediu um enxoval. E ela dizia, eles precisam deste amparo espiritual. Ele não precisava do que era material, mas precisava daquele amparo espiritual. Isso é uma coisa, né? Então, isso tudo precisa ser refletido, né? Com muito cuidado. Às vezes a gente se equivoca, achando que está ajudando, quando, na verdade, está alimentando, né, algumas questões. E para a nossa tarde de hoje, é o Livro dos Espíritos sobre penas temporais, 983 a 989. Olha que interessante essa pergunta. Não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? Olha o que ele responde aqui. É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhes um sofrimento, mas só o corpo sofre. Vamos lá. Aí a gente pode estender um pouquinho, né? Porque nós estamos pensando o quê? Companheiros que vêm com uma doença seríssima, crianças que já nascem trazendo enfermidades graves, né? Mas, às vezes, no decorrer da nossa vida, nós vamos percebendo que aquela enfermidade, que aquela dificuldade de ordem material que eu estou querendo me referir é física, né? Seja do corpo, sejam dificuldades financeiras, uma série. Me lembrei agora de Dona Ivone Pereira, que tinha toda uma dificuldade de saúde, de dificuldades financeiras, ou de aquela pessoa que está sempre numa luta. Existem pessoas que trabalham, conseguem alguma coisa, daqui a pouco, meu Deus, perdeu. E você sabe que você não teve, vamos dizer, culpa nesta vida. Onde você foi juntando para que nessa você possa reparar. E, gente, a misericórdia, aí é que entra a misericórdia divina, porque ele só nos faz reparar quando nós já temos condições de consciência. É uma questão de consciência. Às vezes nós olhamos, né? Tem até essa questão aqui, pessoas à nossa volta, né? Que nós achamos que são pessoas absolutamente felizes. Não tem problema. Tudo dá mais ou menos certo. 2 questões.
ou ainda não começaram a acertar as contas, porque precisa, gente, de um alicerce, de uma base, para que possa reparar essa sua caminhada. E também existem outras pessoas que elas conseguem realmente camuflar os seus sofrimentos. Finge que está tudo bem, né? Não tem problema. Aliás, quem gosta um pouco disso é espírita. Espírita não tem problemas. Tem oportunidades de reparação. Gente, o sofrimento existe. Ele é real. A dor é real. A saudade é real. Os desafios são reais. Uma vez uma companheira foi à nossa casa fazer uma palestra. Isso tem muitos anos. E ela dava os 7 passos para você, vamos dizer assim, conduzir bem a sua vida, né? Então ela foi dizendo, faz isso, faz aquilo. Fez todo o discurso, palestra maravilhosa. No dia seguinte ela ligou para a companheira da casa. Quando eu entrei no meu quarto, que eu abri a porta, eu me dei conta que eu tinha falhado nos 7 passos, até chegar em casa. De sair do centro e chegar em casa. Então, é desafiador, porque a gente vai falando e a gente se esquece de se olhar, né? Ontem, a gente tem um trabalhinho com enxoval de bebê e no final do ano a gente faz uma festa de final de ano e nessa festa tem um pequeno bazar. E uma companheira, aí as pessoas levam o que querem, né? Então, aí uma das companheiras levou lá umas coisas que ela fez. Não fazem o perfil do nosso trabalho. Aí eu, essa pessoa evangelizada, já olhei para outra, né? Sim, mas vamos embora. Gente, só tem o seguinte, esta companheira descobriu há cerca de um mês, apareceu um cisto. Foi tirar o cisto, é um câncer que tomou conta que não se sabe até onde. Os exames têm que ser feitos fora do Brasil. Gente, eu só me dei conta disso tudo depois que eu já tinha feito a asneira. Então, vocês vejam como nós somos. A gente fala, mas a gente não age. Vocês já imaginaram uma pessoa com uma preocupação desta? Se preocupar em fazer um trabalho para levar e você ainda achar que não era o perfil? Qual é o perfil? O perfil é do amor. O perfil dela era dar o melhor que ela podia. Mas nós não somos misericordiosos. Estou falando de mim. Não estou falando de ninguém, não, porque a vivência foi ontem. Né? Então, a gente, de repente... Olha, gente, ontem foi dia assim, de lição assim, o tempo todo. Uma amiga que não tem ligado. Nem o zap manda. Não mandar zap é o caso de morte já, né? Que as pessoas mandam 3 bom dias para você, um atrás do outro. Então... Quando ela chegou, já na hora de ir embora, que eu fui falar com ela, disse, gente, estou preocupada com você. Gente, morreu o marido. 15 dias depois, o filho vai embora para... Na época, acho que ele foi para a Suíça, agora está morando na Itália, o filho casou. E, gente, a maior perda, ou melhor, a perda que lhe deu consciência de luto foi a morte do cachorrinho. Ela viajou, passou 3 meses com o filho. No dia que ela chegou, o cachorrinho morreu.
Ali foi a certeza da solidão. Enquanto estava o cachorrinho, olha só, quando ela estava fora, o médico toda semana dava notícias do cachorrinho. A pessoa que cuidava mandava foto, mandava isso. Como? Tá. Então, veja bem, nós não temos a noção das dores que estão passando no companheiro que está ao nosso lado. E hoje, com esse excesso de tecnologia, nós estamos deixando de ouvir a voz, de olhar o rosto, de dar um abraço, de brigar, porque tem hora que a gente tem que brigar no bom sentido, está horrorosa. Gente, eu tenho uma cena horrível, vocês vão ver que eu sou doida em certas situações. Fui a um sepultamento da mãe da minha amiga. Quando eu cheguei, que olhei para a cara da minha amiga, que cuidou, foi uma filha incansável, eu virei e disse assim: você está ridícula, horrorosa, pinte esse cabelo. Eu não dei os pêsames. Só que ela, felizmente, tomou isso de uma forma muito positiva. Aquilo foi um acordar para ela. Alguém está olhando para mim. Alguém está se preocupando comigo. Então, às vezes, nós precisamos usar de uma certa firmeza, até mesmo de uma franqueza dolorosa, no sentido de ajudar. Quer dizer, no momento em que eu disse para ela que ela precisava pintar aquele cabelo, eu não estava desmerecendo. Não, eu queria que ela se visse, que ela se cuidasse, que ela olhasse para ela, até porque foi uma filha incansável. Eu acompanhei o pai e depois o desencarne da mãe. Então, é essa necessidade, né, que nós estamos precisando de olhar para esses que estão à nossa volta em sofrimento. E esses sofrimentos, eles vêm da nossa trajetória, né? Às vezes a gente diz: mas meu Deus do céu, eu não fiz isso. Como é que pode? Mas quando você tem este conhecimento que a doutrina lhe oferece, você começa a perceber, bem, alguma coisa tem aí. Alguma coisa eu preciso reparar, alguma coisa eu preciso consertar. E aí isso é que é maravilhoso, porque o Pai, ele vai nos oferecendo os instrumentos de ir acertando essa nossa conta, né? No outro dia, no presídio, tinha uma garota. A gente ouve assim umas coisas e ri, e a gente vê que é sério. Ela virou e disse assim: eu acho que na próxima encarnação, ou eu venho assim como pastor, como, sei lá, um espírito, alguém para falar, e eu vou ser boa, porque nessa eu fui muito boa, enganando todo mundo. Agora, olha a consciência dela, agora eu preciso trazer este meu talento para o bem. Olha que coisa. A gente ri, parece uma brincadeira, mas é sério. Você vê, ela tem consciência de que ela traz um talento, porque ela enrolava todo mundo, tá? Enrolava todo mundo. E agora ela diz: eu acho que eu posso voltar. Isso ela entendeu, eu acho que eu posso voltar. Então, você veja quantos conhecimentos ela já vem. Ela pode reparar aquilo, ela acredita que ela vai ter uma chance, ela acredita que ela pode consertar. Então, gente, todos nós criamos, né, essas imagens assim, fechadas das pessoas, e quando a gente convive, né, em lugares onde você encontra todo tipo de educação, de formação, é extremamente enriquecedor, né? Na segunda-feira, agora, né, chegamos lá depois de um longo tempo, mudanças em todos os... Vindo Bangu 8 para cá, para Benfica,
de 400 detentos já tem 800, então, tudo novidade. E havia uma que chegou, fizemos a prece, ela perguntou se ela podia cantar. Eu achei logo, bem, deve ser evangélica, porque todo detento é ecumênico, desde que ele saia da cela, ele vai, quem chegar chamando, eles vão. Gente, essa criatura começou a cantar Ave Maria. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Tinha uma que chorava copiosamente. Foi um negócio assim de uma emoção absurda. E depois estamos estudando, vira-se ela. Ela diz o nome da casa que ela frequentava, espírita atuante. Espírita atuante. E aí ela dizendo, outro dia nós estamos aqui estudando, ela e uma outra com muita dificuldade. Estava explicando para ela a questão do ser, do destino e da dor. Alô? Falando de Leon Denis com a outra detenta. Aí ela conseguiu entender alguma coisa. Olha aí. O que nós estamos voltando aqui? Não basta saber. É preciso botar em prática. Às vezes nós nos preocupamos em muitos conhecimentos, e nos falta uma dificuldade muito grande em usar do sentimento. Né? No outro dia chegou uma pessoa na nossa casa e eu já briguei muito no centro por causa de celular. Agora eu fico quieta. Até porque hoje os palestrantes estão usando tablets, não sei o quê. O caso é você ficar lá no celular, atende um, atende outro. Eu desisti há muito tempo. Aí o que eu vejo, entra uma moça, uma mulher assim de uns 40, que era muito acabada, então ficava um pouco difícil você... Eu vi que ela tinha alguma coisa na mão e que ela bebia. Era lata de cerveja. Aí, e agora? O que se faz? Aquela criatura entrou ali porque precisava ser amparada. Então a gente precisa... Aqui, sobrou para quem? Para mim, né? Cheguei perto dela depois com a maior calma do mundo. Você se importaria de ficar para tomar o passe no final? Não, senhora. E quando eu cheguei perto, ela escondeu o saquinho. Já voltou outras vezes, né? Tem dia que chega visível. Não é tipo morador de rua, não, querido. Você vê pela roupa, não é. Mas a dor, a dificuldade é do ser humano. Que dor traz esse espírito? Que enfermidade traz esse espírito? E aqui nesse livro ele fala sobre isso, né? Se o sofrimento lá na espiritualidade é só moral ou se material, muitas das vezes é material também. E nós vamos levar isso muito para o campo dos vícios. Campo dos vícios, né? Você bebia muito e você vai ter que procurar quem beba, quem esteja bebendo, para você sugar aquelas vibrações, já que ele não vai poder pegar um copo para beber, né? As pessoas que têm dificuldades com as bebidas, com as drogas, eles nunca usam isso sozinhos. Eles estão plenamente acompanhados, né? E nós temos essa dificuldade de reconhecer, né? Nós certamente acharemos normal alguém que se embriague com uísque. Mas a gente não aceita o cara que se embriaga com 51. Né? Nós somos... Tudo nosso é assim.
cheio dos preconceitos, né? Nós vamos, né? Outro dia eu vi um rapaz na rua, engraçado, essas coisas parece que me atraem, né? Um homem bonito, novo, alto, todo arrumado, e andando com uma garrafinha de gin, bebendo pela rua. Né? Então, nós temos, inclusive, uma sociedade, né, que nos convida a isso. Né? E aí a gente volta lá em Jesus. Há uma passagem de Jesus muito bonita em que ele faz uma cura. Quando ele acaba de curar, que Pedro olha para ele, Pedro percebe que ele está triste, com os olhos, com lágrimas. Senhor, tu está triste por quê? O senhor acabou de fazer uma cura. Por que essa tristeza? Ele não entendeu. Foi comemorar a cura numa taberna. E quantos de nós, né? Celebramos as nossas conquistas, né? Assim, com vinho. Vinho, então, agora é o chique, né? Hoje ficou uma elite. As pessoas juntam até aquele monte de tampinha, né? Rolha do vinho, né? Tem lá aquelas garrafas lindas, né? Quanto mais rolha, mais bonito o seu consumo de vinho. É para a gente refletir o que nós estamos fazendo. Da nossa vida, dos nossos conceitos, como nós nos deixamos envolver, né? Por essas coisas que estão aí. Aí alguém diz, agora é isso, agora é a calça rasgada, todo mundo rasga. Agora nós vamos misturar roxo com amarelo, todo mundo vai. Ele gosta ou não gosta, mas ele vai. Né? Agora, todo mundo gosta de hambúrguer. Né? Antigamente eram os jovens que iam lá para o McDonald's. Não, agora é todo mundo. Como uma coisa muito chique. Eu não estou questionando, eu só estou mostrando como nós somos influenciáveis. Tudo. Quem assistiu aquela cena dos torcedores do Flamengo ontem, andando pela ponte, naquele desespero, nós vemos o poder de sermos seduzidos e conduzidos. Eu não tenho emprego, eu não tenho instrução, eu não tenho nada, mas eu vou torcer por aqueles jovens, né, que ganham uma fortuna. Não para pensar que ele está tirando do mínimo que ele tem. Todo mundo usa camisa que custa um dinheirão, está lá. Não tem nada. Mas tem a camisa porque, afinal de contas, Gabigol é a pessoa mais importante do momento no Brasil. E isso é falta de quê, gente? Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos direito de torcer, claro, maravilhoso. Mas como e por quê? Nós temos que avaliar, porque neste momento ninguém nunca viu uma loucura dessa. E já tivemos jogadores extraordinários. Não eram só, não, eram times extraordinários. Quer dizer, nós entramos, né, numa onda de energia que nós nos deixamos envolver. E essas energias, elas vão sendo levadas e algumas vão permanecer ainda por muito tempo, até que a gente tenha absolutamente condições de acordar. Né? E a espiritualidade, os amigos, eles estão sempre ali. É que nem, gente, se nós pensarmos quantos de nós hoje avaliamos besteiras que nós fizemos, né? Não precisa ser nada grave, não. Minha mãe vivia falando isso. Minha mãe falava, meu pai falava, minha tia falava, alguém falava, mas você não quer ouvir. E aí depois vem a dor do sofrimento, né? Olha aqui, as vicissitudes da vida são sempre
punição das faltas atuais? Resposta claríssima: não. Já dissemos, são provas impostas por Deus, ou vós mesmo escolhestes como espírito. Porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Essa é uma palavra ainda dificílima para nós. Muito difícil. Justiça. Nossa palavra de preferência é justiceiro. E nós estamos vivendo um momento de justiceiro. Matou, levou. Roubou, eu mato. Eu não quero nem saber. Vamos embora. A gente mata, né? Aí a gente volta lá em Jesus. O que foi que Jesus disse a Pedro? Quando Pedro passa a espada e tira a orelha do soldado. Jesus pega a orelha, recoloca e diz a ele: Pedro, embainha a tua espada, antes que venha por ela perecer. E nós trabalhamos, né, alimentando muitas das vezes, que não precisa alimentar. Gente, a violência ainda é do ser humano. A nossa primeira reação é... Então, está aqui. Porque, gente, nós vamos ter que consertar. E muitas das vezes, e talvez até na maioria das vezes, esse conserto, esse reparo é feito de uma forma tão misericordiosa que nós conseguimos passar como amparados por aqueles que estão à nossa volta. Quantas pessoas, quantas famílias passam por desafios de saúde seríssimos, mas você tem uma família que está junto. Cada um viverá esse desafio que precisa ser consertado. Não necessariamente de uma forma de castigo. Aí nós vamos ver, sem aqui, indo sem qualquer crítica, não, é uma reflexão. Aliás, quem no dia falou muito sobre isso foi o Trigueiro, achei excelente. Nós condenamos o aborto, sem sombra de dúvida. A gente só diz que ela não pode fazer o aborto. E o que é que você faz para ajudá-la? Garota de 12 anos que mora aí nesses buracos aí da vida. Expostas a tudo. Como é que fica? Qual foi a sua ajuda? Você estendeu a mão? Qual foi o trabalho que você procurou? Qual foi o esclarecimento? Então, nós somos... E aí, o que acontece? Alguém lá fez, de repente, um aborto lá pela vida fora. Poderá aparecer as situações de reparação. Aparece alguém, você pega para cuidar. As pessoas que adotam, ninguém está adotando ninguém porque é bom, não. Não tem filho adotado. Tem filho que é nosso. Né? O filho era nosso. E voltou. E ali está. Nós vemos pessoas que adotam. Aquilo não é amor, aquilo é uma paixão, é um amor. Que você diz, meu Deus do céu, como é que pode? Eu conheço tem uma moça. Gente, uma moça solteira, dentista, só pediu à mãe dela o seguinte: você me ajuda nos momentos assim, de repente, sabe como é que é a criança pequenininha, fica doente, não pode ir para a creche. A mãe, claro. E está lá. Quer dizer, abre mão de quantas coisas poderia estar viajando, passeando, não. Está lá cuidando de uma criança, apaixonada pela criança. Tem uma outra amiga, adotou
uma filha de uma sobrinha, ou seja, uma sobrinha neta. Esta mãe já tinha feito, em Recife existe um trabalho que se chama Mãe Legal. O que é mãe legal? Você resolve que você não quer ter aquele filho. Então, você já faz todo o seu tratamento e ali aquele filho, ao nascer, já será encaminhado para alguém. A mãe dela não sabia nem que ela estava grávida. Quando descobriu, enlouqueceu, liga para essa minha amiga. Ela virou e disse assim, espera aí um instantinho. Virou para o marido, ele disse, você quer ir pegar? Vamos embora. Isso era num sábado, quarta-feira já estavam em Recife, domingo já estavam voltando com essa criança, porque lá isso é organizado legalmente. Lógico que aqui depois no Rio teve todo aquele processo de adoção, mas eu digo assim, conseguiu trazer. Só que essa minha amiga tem um histórico de aborto. Olha aí. Os dois são os filhos já são todos criados. A família toda aceitou, os outros filhos são enlouquecidos. E você olha para ela, ela tem idade de ser avó. Só que não adianta você ver mãe. Você vê ali mãe. Né? Só uma garotinha na praia que virou para ela e disse assim, ela é sua filha? Você é muito velha. Criança é incrível, né? Olhou assim, sua filha mesmo? Você é muito velha. E a criança tem essa... Mas a gente que olha com outro olhar, não é? A gente vai vendo o quê? As oportunidades surgem. A gente não sabe por que vai trabalhar com um monte de criança. A gente não sabe por que vai criar os sobrinhos. Sempre tem um sobrinho despencado que alguém vai tomar conta. Como é que pode? Por quê? Porque a misericórdia de Deus nos oferecendo essa oportunidade de compreensão, de reparação. Olha aqui, ó. Olha só, pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Resposta, sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão. Pode ele próprio pedir, seja dado completá-lo em nova existência, mas então já não está sujeito a uma expiação. Aí nós já estamos falando, né, de espíritos, né, que já caminharam, que já estão numa outra dimensão e que têm consciência do seu papel. Eu posso ajudar, eu tenho algo para oferecer a mais. É lógico que é uma situação diferente, mas que nos lembra Dr. Bezerra, né? Quando ele é convidado a outra dimensão. E ele diz que ele ainda queria ficar por aqui trabalhando. E continua, e continua. Isso não quer dizer que ele não possa estar trabalhando em outras dimensões, que a gente não tem noção absolutamente de nada, né? Tudo nosso é tão pequeno, né? Tão insignificante. Nós é que temos essa arrogância, né, de achar que nós sabemos, que nós somos, né? Um monte de coisa. Vale a pena assistir um videozinho do Mário Cortella falando... você sabe com quem está falando? É o vice-treco de qualquer coisa. O final, quando ele faz todo um histórico do homem, disso, aí vai dizer quem nós somos, né? Que a gente acha, né, que o mundo vai parar se nós não estivermos. Não. Quem precisa das oportunidades somos nós. Havia uma companheira que dirigia um centro conhecido, grande, e ela foi ao Chico Xavier, na época, a história é antiga, dizendo a ele que ela já estava cansada, ela estava querendo
entregar o trabalho para que outros continuassem, papapá. Aí, o que ele achava? Ficou quieto. Aí Emanuel mandou a resposta. Olha só, se você quiser, tudo bem. Quem precisa da casa é você. A casa não precisa de você. Pergunta se ela desistiu. Nós, às vezes, achamos, né, que nós somos indispensáveis, que se nós não estivermos lá, nada vai acontecer. Não! A vida vai absolutamente continuar, porque o trabalho é a obra. A obra. Essa obra aqui. Quem tem condição de mencionar? Nenhum de nós. A gente fala, aqui não tem parede, não tem não sei o quê. A gente fala, mas nós, o que é isso? Qual é o alcance que existe? Nós desconhecemos. A gente crê, sabe, mas vamos dizer assim, não é um negócio concreto, como você está vendo aqui essa cadeira, não. Mas você sabe. Então, quem precisa desse amparo somos nós. E a espiritualidade está aí, a nos oferecer a oportunidade. E há de chegar a um momento em que nós vamos ter consciência de que nós só temos um compromisso com Deus, a nossa consciência e a doutrina. Porque tudo mais falha, né? A espiritualidade não falha, mas os encarnados falham. Então, o que a gente faz? Meu compromisso não é com ela, nem com ela, nem com ela. Com eles. E aí a gente consegue, né, ir levando os desafios da convivência, que é natural. Gente, é a nossa última questão. Pessoas há que, se bem não sejam positivamente mais, tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que a cercam. Que consequências lhes advirão disso? Já a doutrina espírita é incrível, né? Olha só. Eles não são nem maus, mas todo lugar ele atrapalha. Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Expiarão suas faltas. Depois, numa outra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. E aí, gente, nós não estamos falando de tragédias. Não. Há pessoas que, onde chega, cria caso. Se tem um trabalho, bota defeito. Uma coisa eu fui aprendendo ao longo desses anos, fazendo alguns trabalhos, né? Só se conserta trabalho pronto. Ninguém quer começar um trabalho. Aí você começa, lógico. Não existe trabalho que esteja perfeito, pronto. É um processo. Você vai mudando os objetivos, vai. Mas as pessoas chegam como? Não. Esse livro não deve ficar aqui não, porque atrapalha a vista de alguém que queira olhar. Ele quer olhar o nome daqui, não devia ser assim. Você não tem a menor noção do que está acontecendo. Mas, e há essas pessoas que chegam para desafiar. É na família, é no trabalho, é no templo religioso, está lá. Mas ele terá que assumir, né, essa responsabilidade. E eu creio, gente, que essa mensagem que foi lida aqui no início, ela está aqui, ela é muito clara. Ela fala disso mesmo. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha após mim. Está lá, está aqui. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em seu anseio de ressurreição e vitória. A proposta é isso aqui. Esse texto, gente, vale a pena pegar e reler
Ninguém se queixe inutilmente. Não há coitadinhos. A dor é processo, a perfeição é o fim. Então, isso aqui já nos traz uma esperança, porque todos aqueles a quem muitas das vezes nós apontamos como caso perdido, isto não tem jeito, terá. Basta que ele acorde e decida, isto eu não quero mais. Muita paz a todos, graças a Deus. Agradecendo a Leda pelo estudo.